Após sucessivas tentativas, a NASA finalmente conseguiu lançar diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, o foguete SLS em direção à Lua. O lançamento às 3h47 da madrugada, no horário de Brasília, faz parte da missão Artemis 1, que integra um programa da famosa agência estadunidense para conseguir fazer o homem voltar ao satélite natural da Terra. 50 anos após a missão Apollo, este voo de teste não tem tripulação e buscará ao longo de 25 dias confirmar se o veículo é ou não seguro para carregar humanos em um futuro bem próximo. Para falar melhor sobre o importante projeto no mundo astronômico, o Direto ao Ponto desta vez entrevista o professor do Departamento de Astronomia da USP, Roberto Dias Costa. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos. Roberto, muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista e eu começo a conversa pedindo que você nos explique melhor o que é a missão Artemis 1 e quais são os seus objetivos. O projeto Artemis é uma iniciativa dos Estados Unidos para retomar a exploração tripulada à Lua, que tinha sido parada há exatamente 50 anos atrás, em 1972, quando terminou a missão Apollo, né, com a Apollo 17. Então, passados 50 anos, e num cenário completamente diferente, tanto em termos de geopolítica quanto em termos de economia e tecnologia, evidentemente, os americanos agora retomam a iniciativa da exploração tripulada à Lua com esse projeto. É um projeto que não é novo no sentido de nascimento. Esse projeto nasceu lá em 2009, já faz mais de 10 anos que a tecnologia e os veículos estão sendo desenvolvidos, e agora finalmente chegou no ponto. A Artemis 1, que é a primeira de uma série de naves com o objetivo de estabelecer uma base permanente de exploração na Lua provavelmente a partir de 2025. Não está tão longe assim, daqui a uns 3 anos. Então, esse é o objetivo fundamental, lançar as bases para uma exploração permanente da Lua. Sim, e como é o trabalho de preparação para um projeto como esse, Roberto, dessa magnitude? Esse projeto, obviamente, é extremamente caro, porque implicou no desenvolvimento do veículo lançador, né, do foguete, da nave Orion, e toda a tecnologia envolvida em torno dele. Ele vai evoluir com o passar do tempo até a próxima década, com o desenvolvimento, espera-se, com o desenvolvimento de uma base permanente na Lua e com a instalação na órbita da Lua de uma pequena estação espacial que tem o nome de Gateway. Gateway quer dizer portão, portal, né? Gateway vai ser uma pequena estação colocada em órbita da Lua que vai ter como objetivo servir de ponto de apoio para os veículos chegando e saindo da Lua. Então, é um projeto muito ambicioso, com um orçamento de dezenas de bilhões de dólares, que vem sendo desenvolvido há muito tempo, com esse objetivo de começar a explorar a Lua de forma permanente. A Lua por sua proximidade com a Terra, é naturalmente a nossa porta de saída para a exploração tripulada do Sistema Solar. Então, a exploração tripulada do Sistema Solar, que espera-se comece com os voos tripulados a Marte daqui a mais ou menos uma década, lá para meados da próxima década, vão precisar de tecnologias que ainda não existem. Essas tecnologias vão ser desenvolvidas através da exploração da Lua. Em paralelo com isso, os levantamentos da Lua, levantamentos da superfície da Lua, indicam que lá pode ter minérios de interesse econômico. Então já se contempla também a possibilidade de explorar a Lua
ponto de vista comercial, com mineração, aqueles elementos químicos que os químicos chamam de terras raras, que são muito raros, como diz o seu nome, mas são importantes na tecnologia, na alta tecnologia, né, na tecnologia de ponta. Então, é possível que já se vislumbre, inclusive, a partir de daqui a alguns anos, uma exploração comercial da Lua em paralelo com a exploração científica. Então, todas essas portas começam a se abrir e tudo isso vai começar com a missão Artemis, com as missões Artemis, né? É um projeto de várias missões. A seguinte, a Artemis 2, que vai ser a primeira tripulada em 2024 e provavelmente a primeira tripulada que vai pousar na Lua vai ser em 2025 ou 26. A NASA considerou bem-sucedido o lançamento do foguete. O gerente do Programa de Sistemas de Exploração Terrestre da Agência Espacial, Mike Bolger, afirma que fazer parte da missão é um sonho realizado para muitos astronautas. I think a lot of us come to NASA, you kind of dream about it when you're a kid. I can't tell you how many people I work with who dream about it when they're 10 or 11 years old and they kind of make it when I'm going to come work for NASA someday. And part of that reason is to make an impact or to be a part of changing the world. And I think today we did exactly that. Roberto, como você mencionou, a última vez que o homem pisou na Lua foi em 1972, há 50 anos. Nós podemos considerar que foi demorado o processo para o início da Artemis 1 ou tudo saiu em um tempo adequado, levando em consideração a complexidade do projeto? Esse intervalo de 50 anos, é claro que é muito mais do que o intervalo do desenvolvimento tecnológico, né? Tem missões desse porte, dessa ordem, são missões custeadas, no caso das missões americanas, são custeadas pelo governo dos Estados Unidos. E tem uma questão de prioridades, uma questão de o que se quer fazer primeiro, já que o orçamento, evidentemente, é finito. Ao final do projeto Apollo, lá no início dos anos 70, os americanos voltaram o seu interesse para a órbita baixa da Terra com a construção da Estação Espacial Internacional e o projeto dos Space Shuttles, da frota de Space Shuttle, que aqui no Brasil as pessoas chamam de ônibus espacial, que de ônibus não tem nada, mas enfim, são os shuttles. Eles, então, abandonaram o projeto de exploração de espaço profundo, exploração tripulada de espaço profundo. Diga-se de passagem, o projeto de exploração por naves automáticas nunca parou. Ao longo dos anos 70, por exemplo, foram lançadas as missões mais bem-sucedidas de exploração do espaço profundo que existem até hoje, que são as naves Voyager. A Voyager 1 e a Voyager 2 foram lançadas em 1977, faz 45 anos, e deveriam, em princípio, funcionar por 5 anos, já estão funcionando há 45 anos e continuam operacionais. Então, muito além da órbita de Plutão, estão lá explorando a fronteira onde termina o meio interplanetário, termina a influência do Sol e começa o meio interestelar. Então, a exploração automática nunca cessou e nunca cessou de evoluir. Hoje já existem sondas além de Plutão, explorando lá os limites externos do sistema solar. Houve sondas que exploraram todo o sistema solar interno, as luas de Júpiter, as luas de Saturno, não só dos americanos, hein? Também dos russos, também da Agência Espacial Europeia. É um processo colaborativo aí que envolve muita gente de várias nacionalidades. Os chineses, por exemplo, são os atores novos nesse cenário e cada vez mais importantes. Mas, então, isso é uma questão, voltando à sua questão inicial, é uma questão de decisões de governo. Agora, talvez há uma década, 2 décadas atrás, começou ou voltou o interesse à exploração tripulada da Lua justamente pela Lua ser a nossa porta de saída para a exploração tripulada do sistema solar. Sim. E, Roberto, quais são as características do foguete e da cápsula que são utilizados na missão e quais são os papéis deles na Artemis 1? O foguete é uma evolução lá do velho Saturno dos anos 60, 70, que levou os homens à Lua, com os foguetes externos, foguetes auxiliares, que são uma evolução do dispositivo de lançamento dos Space Shuttle. Enfim, é a evolução da tecnologia que os americanos já dominavam.
o que é normal nessa área. Tecnologia de foguetes é uma coisa que nenhum país compra, nenhum país vende, nenhum país compartilha. Cada país desenvolve a sua, por uma razão bem óbvia. Os foguetes científicos para lançar satélites para o espaço têm a mesma tecnologia dos foguetes militares para lançar armas. Então, ninguém vende essas tecnologias. O Brasil, por exemplo, não conseguiu desenvolver um veículo lançador funcional. O Brasil tem um programa de desenvolvimento de satélites de estacionamento remoto, satélites de sondagem, mas eles são todos lançados com foguetes ou chineses ou da Agência Espacial Europeia, aqui da base da Guiana Francesa, em Kourou. Então, os foguetes da Artemis agora são a evolução tecnológica dos foguetes que já existiam antigamente. Assim como a nave Orion, se a gente olhar até o formato dela, ela lembra um pouco as velhas Apollo. O módulo de comando é cônico, lembra um pouco do módulo de comando da Apollo. É maior. A Apollo era para 3 tripulantes, a Orion é para 4, e existe projeto de fazer ela até para, acho que, 5 ou 6. Mas ela vai ser, nessas primeiras missões, é uma nave para 4 tripulantes. De novo, é uma evolução do que já existia, já tinha sido desenvolvido lá nos anos 60, porém, evidente, com 50 anos de evolução tecnológica, de materiais, de eletrônica, de simulações por computador, do desempenho de cada componente, nada disso existia nos anos 60, então, obviamente, a nave é muito mais tecnológica, muito mais evoluída do que as velhas naves dos anos 60. Mas, enfim, é a evolução delas. A NASA se diz confiante em relação ao projeto Artemis e ressalta que a iniciativa não testa somente a nave e o foguete no espaço, mas também mostra o nível de preparação das equipes no funcionamento de uma missão como essa, de acordo com a vice-diretora de voo da agência, Emily Nelson. This mission is not only going to test the spacecraft, but it's going to test the teams as well. And as we've mentioned, we've already had some opportunities to work through some of those tests, and I am fairly confident that as we progress further to the moon, we're going to run into a few more. Roberto, nós bem sabemos que a missão não é tripulada, mas há alguns equipamentos que foram colocados dentro da nave. Poderia nos citar alguns deles e dizer qual papel eles desempenham? Essa primeira missão Artemis deve testar todos os componentes do veículo lançador, da nave que vai até a Lua, vai fazer a inserção na órbita da Lua, orbitar a Lua algumas vezes, depois voltar para a Terra, reentrar na atmosfera da Terra, o que é sempre complicado, e fazer o pouso na água, como as Apolos faziam. Todos esses sistemas vão ser testados sem tripulantes, mas sentados nas cadeiras dos tripulantes vão estar bonecos tecnológicos com medidores de temperatura, de aceleração, de radiação, enfim, para testar quais seriam os efeitos de todas as etapas do voo sobre os tripulantes. Tudo isso deve ser testado, todos os sistemas da nave, todos os sistemas de foguetes para ligar e desligar em momentos específicos, para sair da atmosfera da Terra, para acelerar na direção da Lua, entrar na órbita correta da Lua, depois deixar a órbita da Lua, voltar para a Terra, inserir na atmosfera da Terra no ângulo e velocidade corretos. Isso é muito crítico. Se for um ângulo rasante demais, o veículo ricocheteia na atmosfera e vai embora para o espaço. Se for fechado demais, ele queima por atrito. Então, tudo isso é muito complicado e tudo deve ser testado nessa primeira Artemis 1. Sim, e Roberto, claro, nós temos agora a missão, por enquanto não tripulada, mas faz parte do projeto que as próximas missões, né, uma das missões seja tripulada. Quando ela for tripulada, existe uma expectativa de um número de astronautas que vão junto com a nave? Sim, isso já está estabelecido, são 4. São 4 astronautas que devem voar na Artemis 2, que, em princípio, se tudo correr bem, deve ser lançada em maio de 2024, um pouco mais de um ano e meio. E durante a missão, esses 4 têm algum tipo de papel diferente? Cada um desempenha alguma função durante a Claro, missão? sem dúvida, sem dúvida.
Tem pilotos, tem navegadores, tem cada tripulante, isso em qualquer voo espacial é assim, né? Cada tripulante tem o seu papel, não existem passageiros nessa história. Cada um deles tem um papel relacionado com o voo propriamente dito. A Artemis 3 deve pousar na Lua. Quando isso acontecer, 2 astronautas pousarão na Lua e os outros 2 vão ficar em órbita da Lua. Então, da mesma forma que nas Apolos, lá nos anos 60, 70, as Apolos levavam 3 tripulantes, um ficava na órbita da Lua e 2 desciam até a superfície. Como a Artemis são 4, vão ficar 2 em cima, 2 embaixo. Então, sim, cada um tem um papel bem específico, bem determinado, não existem passageiros nessa história. Uma das cotadas para estar no futuro voo tripulado da NASA é a astronauta estadunidense Stephanie Wilson. Se isso de fato acontecer, ela será a primeira mulher negra a pisar na Lua. Nesse áudio disponível no YouTube da agência, ela declara que decidiu seguir a profissão por conta da curiosidade em saber o que há no universo. I had a great curiosity for what's unknown, and I like to solve problems. So trying to understand and have a better sense of the universe and what that means to humanity, who we are, what our history is, and how we leverage that knowledge to bring benefits to humanity. Roberto, quais são as suas expectativas para o mundo da astronomia após a Artemis 1? Podemos esperar ainda mais tecnologias e avanços nos próximos anos? Sem a menor dúvida. As tecnologias estão evoluindo e evoluindo muito rápido. Se você fizer uma conta simples, apenas 63 anos se passaram entre Santos Dumont e o pouso na Lua. Santos Dumont voou em 1906 e o pouso na Lua foi em 1969. Isso é muito pouco tempo. E o pouso na Lua já ocorreu há 53 anos. Ao longo desse tempo todo, a evolução tecnológica tem sido exponencial, tem sido muito grande, não só tecnologias, informática, materiais, todas as áreas, química, todas as áreas relacionadas aí com a exploração espacial têm evoluído muito, são áreas que dependem fortemente da tecnologia e têm evoluído muito. Então, com certeza, esse processo vai continuar. A astronomia, ela vem junto com a exploração espacial. A exploração espacial é astronáutica, é o que a gente está falando aqui. A astronomia vai usar a exploração espacial, com certeza, nas suas sondas, nos seus telescópios, nos telescópios espaciais, vai usar e tem usado com telescópios colocados no espaço, com sondas que estão viajando, explorando os outros planetas e o meio interplanetário. Então, tudo isso caminha junto, caminha lado a lado, e a evolução tecnológica que tem crescido de maneira muito, muito grande nas últimas décadas, na verdade, desde o início do século XX, né, seguramente desde o final da Segunda Guerra Mundial, a evolução tecnológica tem sido muito, muito grande. A informática está aí para nos dizer isso. Tudo isso vai continuar, não tem a menor dúvida. Vale lembrar que os computadores que levaram a Apollo até a Lua nos anos 60 tinham a potência de informática, potência e capacidade de cálculo comparável a um reloginho desses que a gente compra em camelô de esquina hoje em dia, reloginho digital. Então, não tem a menor dúvida que isso vai continuar cada vez mais. A gente está vendo o começo da era da exploração espacial efetiva aí do sistema solar. Isso vai ser muito, muito importante nas próximas décadas em termos de desenvolvimento científico e tecnológico. Vale lembrar, isso é caro, isso é tudo muito caro. E quando a gente fala em desenvolvimento científico muito caro, sempre tem alguém que pensa, puxa, mas será que vale a pena? Só para dar um exemplo, a exploração da Lua lá dos anos 70, projeto Apollo, resultou numa quantidade enorme de desenvolvimento tecnológico do qual a gente está se beneficiando ainda hoje. Nós estamos conversando aqui através de 2 computadores. Esses computadores pequenos, baseados em circuitos integrados, foram desenvolvidos a partir do projeto Apollo. E outras coisas tantas, que vão desde velcro até comida desidratada,
toda a eletrônica integrada, tem uma quantidade enorme, os notebooks, tudo isso surgiu daquelas pesquisas, daquelas necessidades científicas lá da época do projeto Apollo, de mais de 50 anos atrás. Então, a gente pode vislumbrar aí desenvolvimentos tecnológicos que estão sendo feitos agora, que vão refletir em benefícios para todo mundo em pouco tempo, em anos. Roberto, quero te agradecer por ter guiado esse balanço sobre Artemis 1. Vai ser de grande ajuda para quem quer entender a missão. Que bom, fico feliz que tenha dado certo. Se você gostou desse podcast, vale a pena escutar outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo, no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Esse Direto ao Ponto teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, edição de Alia Ferencari e assistência de Matheus Oliveira. O episódio utilizou áudios da AFP e da NASA. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.